Olá pessoal, continuando a aula de sistema reprodutor feminino, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o ovário, que é a gônada feminina responsável pela produção do gameta, que é o ovócito ou oócito, e também por hormônios esteroides, aí principalmente estrogênio e progesterona. Histologicamente, ele é dividido em duas regiões. Aqui está em pequeno aumento, mostrando um ovário bem alongado. Aqui não é um ovário humano, tá? Normalmente o ovário humano é um pouco mais arredondado, mas a estrutura histológica é basicamente a mesma. A parte mais externa, que está revestindo aqui, ó, de um lado e do outro, a gente chama de região cortical, essa que está mais corada, e essa região mais pálida aqui no meio, região medular. Basicamente, nesse aumento já dá para ver algumas diferenças. Na região cortical é onde a gente vai encontrar os folículos, que são as estruturas onde são encontrados os ovócitos e onde os ovócitos se desenvolvem, que é o gameta feminino. A gente vai ver que tem folículos em vários estágios de desenvolvimento, a gente vai ver cada um deles aqui, depois em aumentos maiores. É também onde a gente encontra o corpo lúteo, que ocorre logo após a ovulação, e na região central, aqui predomina tecido conjuntivo frouxo, com vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Então agora eu vou começar a colocar no aumento maior, inicialmente de 40 vezes, para a gente ver as camadas aqui do ovário. Agora no aumento de 100 vezes, está observando um pouco mais de detalhes a região cortical do ovário, que ela é revestida por um epitélio, que a gente consegue observar aqui, ó, que é chamado de epitélio germinativo, que é um epitélio simples. Aqui estão os núcleos das células, tem uma única camada de células e a maioria das células são cúbicas. Apesar do nome epitélio germinativo, ele não faz germinação, não é a partir dele que será produzido os ovócitos. É que antigamente acreditava-se que esse epitélio era responsável pela formação dos ovócitos. Depois se descobriu que não era, mas o nome permaneceu. Então, epitélio germinativo, que é um epitélio cúbico simples, que a função dele é basicamente revestimento do ovário. Abaixo desse epitélio germinativo, aqui não tem um limite nítido, mas essa região aqui, ó, toda essa região, é formada por um tecido conjuntivo, que é chamado de túnica albugínea. Então, abaixo do epitélio germinativo e antes de começar os folículos, tá? Isso daqui é um folículo. Então, entre os folículos e o epitélio germinativo, essa camada de tecido conjuntivo é chamada de túnica albugínea. Isso vai revestir todo esse daqui, o ovário como um todo, inteiramente. Então, abaixo da túnica albugínea, agora a gente vai começar a ver os folículos. A gente vai observar folículos na mesma lâmina, no mesmo ovário, em vários estágios de desenvolvimento, que eu vou mostrar cada um deles. Os folículos vão ser sempre compostos por um ovócito ou oócito, que é a célula germinativa feminina, que ela é produzida lá no período embrionário ou fetal e já começa a sua divisão meiótica. Ela começa a primeira divisão meiótica e para na prófase 1. Ela para e fica nesse estágio até que a menina chega na puberdade. Aí ela só passa para a segunda divisão meiótica um pouco antes da ovulação. E só termina a segunda divisão meiótica e vira um óvulo ou ovo se for fertilizado. Mas a gente vai falar disso melhor mais para frente. Então aqui está um folículo primordial que eu vou colocar em maior aumento agora para mostrar em mais detalhes essas estruturas. Agora aqui é um aumento maior de 400 vezes, só para mostrar em detalhe então a camada do epitélio que reveste o ovário, que é a camada germinativa, que é uma única camada de células, o epitélio simples, e as células geralmente cúbicas. E logo abaixo dela, mais ou menos nessa região aqui, a gente tem um tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas e fibroblastos, que é o que a gente chama de túnica albugínea. Lembrando que isso vai revestir todo o ovário. Eu vou mostrar agora em outras regiões, em outros aumentos,
os folículos para a gente diferenciar melhor. Bem, para observar os folículos nos vários estágios de desenvolvimento, a gente tem que utilizar uma lâmina de um animal púbere, que nesse caso aqui, em que a gente tenha folículos em diferentes estágios. Aqui, mais superficialmente, olha, a gente observa vários folículos menores que a gente chama de folículos primordiais. Primordiais porque ele é o primeiro a ser formado, ele é o que é formado lá no período embrionário, período fetal, e ele é constituído basicamente em um ovócito, que é tudo isso aqui. O ovócito é uma célula bem grande, tá? Tudo isso aqui é uma única célula, é um ovócito. Em rosa, aqui mais escuro, é o citoplasma do ovócito. Em branco, o núcleo, e esse pontinho aqui é o nucleolo. Então isso tudo é o ovócito. E essas células com o núcleo achatados aqui em volta são as células foliculares. Então a célula germinativa é o ovócito. A célula folicular é uma célula que dá suporte para o desenvolvimento do ovócito. E o conjunto do ovócito mais as células de suporte, no caso aqui as células foliculares, é o que a gente chama de folículo. Então aqui tem um conjunto de folículos primordiais, que são folículos que ainda não entraram no processo de maturação. Quando a menina chega na puberdade, um grupo desses folículos, a cada mês, né, cíclico, um grupo desses folículos primordiais, aí varia a quantidade, mais ou menos, sei lá, de 10 a 20 folículos primordiais, começam a crescer. Esse crescimento ocorre tanto pelo crescimento do ovócito, ele ainda é um ovócito primário, tá, que está parado na prófase 1, porém ele já vai aumentando de tamanho, aumentando o número de organelas, e também ocorre inicialmente um aumento do tamanho da célula folicular, ela deixa de ser pavimentosa, achatada, e passa a ser cúbica. Quando isso acontece, a gente já chama isso aqui de folículo em crescimento, que significa que ele já foi ativado. Então aqui a gente tem um folículo primordial, que é um folículo inativo, que ele é ovócito pequeno e célula folicular achatada, pavimentosa. Quando ele é estimulado para crescimento a cada ciclo menstrual, aí, então, um grupo de 10 a 20, o ovócito aumenta de tamanho, ele ainda não completou a divisão meiótica, ele apenas aumentou de tamanho, aumentou as organelas, e as células foliculares deixaram de ser pavimentosas e se tornaram cúbicas. Agora, a partir desse momento, essas células foliculares vão começar a se replicar por divisões mitóticas. Então, o que a gente observa aqui embaixo, olha, é uma continuação do desenvolvimento desse folículo. O ovócito, tudo isso aqui é o ovócito, ele aumentou um pouco mais de tamanho, embora ainda seja um ovócito primário. Tudo isso aqui em volta é o citoplasma, aqui o núcleo e o nucleolo. E essas células foliculares que se replicaram, elas passam agora a receber um nome diferente, que são as células da granulosa. Então aqui a gente tem as células da granulosa, que elas vão também participar da síntese hormonal. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Nesse estágio também começa a aparecer uma faixa, que dá para observar aqui, ó, uma faixa rosa mais intensa entre o ovócito e as células da granulosa. Isso aqui é uma região formada apenas por proteínas e glicoproteínas, chamada de zona pelúcida, que ela pode ser secretada tanto pelo ovócito quanto pelas células da granulosa. A gente vai ver a importância dessas estruturas depois, mas já chamando a atenção, a zona pelúcida, ela tem estruturas para as quais os espermatozoides têm receptores, proteínas que a gente chama de ZP, proteínas de zona pelúcida, ZP1, ZP2, ZP3. Então vai ser importantíssimo depois da ovulação para o reconhecimento do espermatozoide. Então esses dois folículos aqui nós chamamos de folículos em crescimento. Ele vai continuar crescendo, proliferando aqui as células da granulosa. Enquanto não aparecer nenhuma lacuna, nenhum espaço aqui, ele continua sendo chamado de folículo em crescimento primário. Esqueci de falar isso. Aqui os dois, tá, são chamados de folículos em crescimento primário. Ele só se torna folículo em crescimento secundário ou antral quando começar a aparecer um espaço
aqui que eu vou mostrar depois, que é o antro. Esse daqui é um folículo em crescimento primário unilaminar, porque ele tem uma única camada de células foliculares. Esse daqui é um folículo em crescimento primário multilaminar, da mesma forma que esse aqui do lado. Folículo em crescimento multilaminar. Aqui em cima, vários folículos primordiais. E aqui embaixo é um folículo no qual o corte não passou pelo ovócito, então não dá para a gente identificar direito. E todo esse espaço entre os folículos, ele é preenchido pelo estroma, que é formado aqui por tecido conjuntivo, vascularizado e que dá suporte a essas estruturas. Vou pegar uma outra região agora para mostrar um folículo secundário. Bem, aqui é um outro campo, que dá para ver outros folículos. Esses dois, conforme eu mostrei no campo anterior, também são folículos primários em crescimento, multilamelares. A diferença aqui é que o corte do ovócito não pegou o núcleo, tá? Isso pode acontecer. Nem sempre o corte vai passar certinho pelo núcleo, mas aqui está o ovócito, aqui está a zona pelúcida, células da granulosa. Aqui é a mesma coisa. Comparem agora com esse folículo que está aqui ao lado. Primeiro o tamanho, que ele é bem maior. Aqui novamente o ovócito, zona pelúcida, que continua, essa camada rosa aqui em volta. Ainda tem as células da granulosa, embora tenha uma quantidade maior de células e aos poucos elas vão se afastando umas das outras, já que elas vão começando a produzir um líquido e esse líquido vai sendo armazenado entre uma célula e outra, criando pequenas cavidades. Essas cavidades são chamadas de cavidades antrais. Quando isso acontece, quando começa a aparecer essas cavidades, a gente passa a chamar esse folículo de folículo em crescimento secundário ou folículo antral. Então aqui é um folículo em crescimento primário, porque ainda não tem antro. Folículo em crescimento secundário, porque já apareceu aqui a cavidade. À medida que esse folículo vai crescendo, vai acontecendo uma outra modificação aqui do lado de fora, no estroma. O tecido conjuntivo que está aqui fora, ele começa a se organizar ao redor do folículo, formando o que a gente chama de teca, que seria uma espécie de cápsula. As células epiteliais se organizam aqui, geralmente, eu vou mostrar ali na outra imagem, vai ter uma camada que vai predominar células na teca mais interna e predominar fibras na teca mais externa. Então, vou chegar aqui só um pouquinho para o lado para mostrar esse outro que já está um pouco mais desenvolvido, ainda é um folículo secundário, antral, mas que já dá para ver que ele está maior do que o outro. Olha só, ovócito, zona pelúcida, aqui a cavidade antral, células granulosas e aqui a teca. Não tem limite nítido, tá? Mas geralmente a parte mais interna da teca predomina células e a parte mais externa vai predominar fibras que estão em continuidade com o estroma. Essa teca, ela vai participar da síntese hormonal, juntamente com as células da granulosa. Ela vai produzir um precursor de hormônio que vai ser modificado aqui pelas células da granulosa, liberando estrogênio, mas que o tempo não vai ser suficiente para explicar tudo isso aqui. Esse folículo em crescimento, ele também já dá para observar que o antro, ele está formando uma estrutura, as cavidades antrais estão formando quase que uma cavidade única, que vai ser a tendência do folículo em crescimento. Essas cavidades vão coalescer, formar uma única cavidade, e observem aqui também que as células da granulosa já começaram a formar uma espécie de coroa ao redor do ovócito, que é o que a gente vai passar a chamar agora de coroa radiada ou corona radiata. E ele vai ficar fixado às células da granulosa através de uma região chamada de cúmulos oóforos. Então, esse aqui é o início, ainda não é um folículo maduro, mas já é o início aqui uma transição entre folículo secundário e folículo maduro ou folículo de Graaff. Vou colocar numa outra região. Bem, continuando, aqui
a gente tem um folículo que a gente vai considerar como folículo maduro. Eu estou falando considerar porque na maioria das lâminas aqui, infelizmente a gente não conseguiu um folículo maduro muito bom. Porque o folículo maduro, geralmente, ele é muito grande, geralmente maior um pouco do que esse aqui, e na maioria das vezes, das nossas lâminas, o corte não passou exatamente pelo ovócito. Aí fica um pouco difícil de associar. Por exemplo, esse aqui, ó. Aqui a gente tem um folículo, provavelmente é um folículo maduro, só que o corte não passou pelo ovócito. Então, as características de um folículo maduro, geralmente, seriam um tamanho relativamente semelhante a esse, tá? Igual esse aqui. À medida que ele vai crescendo, essas camadas da célula granulosa vai diminuindo de espessura, que elas vão se esticando. Aqui no meio, ele tem um antro bem grande, cavidade antral. Aqui ficaria, não está mostrando, porque o corte não pegou, mas aqui ficaria o ovócito com a zona pelúcida, células da granulosa e cúmulos oóforos. Em volta a teca. Vou voltar para o outro modelo, quer dizer, para outra imagem aqui. Olha só, aqui a gente tem ovócito, que o corte não pegou o núcleo, tá? Mas aqui o citoplasma do ovócito está no aumento de 40 vezes, esqueci de falar, a estrutura bem grande. Zona pelúcida. Essas células da granulosa que ficaram ao redor do ovócito, como se fossem uma coroa, passa a se chamar de coroa radiada ou corona radiata. Essa estrutura das células da granulosa que fixam aqui o ovócito na parede aqui da célula da granulosa passa a se chamar agora cúmulos oóforos. Aqui a parede com as células da granulosa, o antro bem grandão, e a teca aqui em volta. Vou colocar no aumento maior de 100 vezes para mostrar mais alguns detalhes. Uma informação importante, que eu acabei esquecendo de falar antes, é que daqueles 10 a 20 folículos que foram selecionados e começaram o seu estágio de crescimento, apenas um vai se tornar um folículo dominante ou folículo de Graaff a cada ciclo menstrual. Então, vamos supor que 20 tenham sido selecionados ou recrutados. Desses 20, um se torna o dominante e os outros 19 que começaram a crescer, eles vão sofrer involução, morte celular, apoptose, e esse processo a gente chama de atresia folicular. Esse folículo aqui que eu mostrei para vocês como sendo a estrutura básica de um folículo maduro, na verdade é um folículo que estava quase chegando ao estágio de folículo maduro, que seria o que eu mostrei aqui do lado, ó, mas que não pegou o ovócito, infelizmente. Só que a gente observa nesse aqui que as células da granulosa, deixa eu focalizar melhor, que as células da granulosa já estão se fragmentando, aqui se soltando, células da granulosa estão arrebentando. A gente pode ter início de processo de morte celular. Aqui também as células do cúmulos oóforos estão arrebentando e inclusive essa região aqui, ó, da zona pelúcida também está se degenerando. Então, na verdade, vou colocar novamente no aumento menor, isso aqui seria um folículo em atresia. Como a gente não encontrou em nossas lâminas nenhum folículo maduro bom, tá? Esse ficou na apostila de vocês até como folículo maduro, mas só lembrando, o folículo maduro ele tem uma estrutura muito semelhante a essa, a diferença é que ele vai ser maior, ele vai ter esse tamanho aqui, ó, aproximadamente, lembrando que a gente está no aumento de 40 vezes, então é uma estrutura bem grande. A espessura das células da granulosa é bem fininha e o cúmulo oóforos também fica mais fino, se ligando aqui ao ovócito e zona pelúcida. Bem, esse folículo dominante, quando chega mais ou menos no meio do ciclo, aí por estímulo principalmente de uma elevação rápida de progesterona, vão acontecer algumas alterações. Entre elas, aí, resumindo, vai aumentar a quantidade de líquido aqui dentro, aumentando a pressão, vai haver um enfraquecimento da parede aqui das células da granulosa, e geralmente ele faz até uma protrusão aqui para fora, próximo à membrana,
o que leva a ele se romper. Quando o folículo se rompe, é liberado esse líquido. Quando o cúmulo zoóforo se rompe, essa estrutura aqui como um todo, que inclui o ovócito, a zona pelúcida e as células da coroa radiada, elas vão ser expulsas do ovário e capturadas pelas fímbrias ali em fundíbulo da tuba uterina. E é onde pode ocorrer o processo de fertilização, mas aí seria uma outra aula. E essas células que vão permanecer aqui no ovário, que vão ser as células da granulosa e as células da teca, agora por estímulo do hormônio LH, elas vão sofrer luteinização e se transformar em corpo lúteo, que eu vou mostrar num outro campo aqui. Aqui, para mostrar o corpo lúteo, eu retirei a lâmina aqui, tá, do aumento de 40 vezes, coloquei no aumento bem menor, só para a gente ter noção do tamanho de um corpo lúteo. Isso porque ele não vai caber no campo microscópico nem na objetiva de 40, conforme a gente vai observar aqui. Aqui está o ovário, só relembrando, córtex, medula, vários folículos e essa estrutura bem grande aqui, toda preenchida por células aqui e aqui, são 2 corpos lúteos. 2 corpos lúteos significa que teve 2 ovulações. Tá só chamando a atenção que esse daqui não é um ovário de uma mulher, é de um animal. E tem alguns animais que têm ovulações múltiplas. Cada ovulação vai formar um corpo lúteo. Tá? A não ser que a mulher tenha ovulado, pode acontecer, né, em alguns casos, de ter uma dupla ovulação, mas só chamando a atenção. Então, vou colocar agora no aumento maior para a gente ver essas células. Aqui mostrando então o corpo lúteo, uma parte dele, né, no aumento de 40 vezes. E dá para observar que as células estão bem aumentadas de tamanho, bem mais pálidas, que são aquelas células da granulosa, as mais internas, e as células da teca, que pelo estímulo do hormônio luteinizante, elas sofrem o que a gente chama de luteinização, para iniciar uma produção de grande quantidade de progesterona. Normalmente a progesterona ela tem uma característica um pouco mais lipídica e por isso essas células ficam mais pálidas, elas vão ter muito retículo endoplasmático liso e tudo e vão ficar maiores e uma coloração mais pálida. Então ele é quase que totalmente preenchido aqui por células e na superfície externa, se a gente for observar, vou chegar um pouco mais para a lateral. Aqui a gente consegue observar um monte, olha, vários vasos sanguíneos. Ele também induz a angiogênese aqui na região ao redor do corpo lúteo para que ele possa lançar os hormônios. Porque lembra que é uma estrutura que a função principal é produzir progesterona. E produz uma grande quantidade e lança direto aqui nos vasos sanguíneos. Bem, essa então é a estrutura geral aqui de um corpo lúteo. Tá, aqui do lado tem outros folículos, porque lembrando que a gente encontra folículos em vários estágios na mesma lâmina. Então, antes de finalizar, mostrando aqui um folículo atrésico, bem típico, que ele está praticamente já todo arrebentado. Aqui a gente teria células da granulosa, já várias células soltas, restos de células, sangue, células em apoptose, já não tá, o ovócito já foi praticamente degenerado, que é bem característico de um folículo atrésico. Isso é um processo normal, tá, que acontece então com todos aqueles folículos que iniciaram o crescimento, mas não sofreram a ovulação. E outra coisa para chamar atenção nessa lâmina, por exemplo, essa estrutura aqui do lado, alguns alunos costumam confundir, isso aqui é uma parte de um folículo, é um corte tangencial. Por exemplo, eu poderia ter pegado esse folículo aqui em cima e cortado aqui somente onde tem células da granulosa. Aí a imagem apareceria dessa forma. Então, ao analisar qualquer lâmina de histologia, a gente tem que imaginar em 3 dimensões. Tá bom? Aqui em volta tem o tecido conjuntivo. E nessa lâmina a gente não viu também o corpo albicans, que seria a cicatriz do corpo lúteo. Porque normalmente, caso não haja gestação, ao final do ciclo menstrual, o corpo lúteo degenera e ele vai ser substituído por uma cicatriz de tecido conjuntivo que a gente chama de corpo albicans. A albicans vem de branco, porque macroscopicamente tem uma coloração esbranquiçada. Com relação às principais características, né, a gente vai ver no livro que tem muito mais, tem a parte hormonal que vocês têm que estudar também, mas essas aqui são as características histológicas principais de um ovário.
Bem, agradeço aí pela atenção e até a próxima videoaula.